Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o pacote fiscal que está no Congresso, né? Como vocês sabem, o Brasil está num problema muito sério, o governo gasta dinheiro pra caramba, aí o Lula fez um pacote fiscal. Seria um pacote de corte de gastos, mas acabou que o pacote tem muito mais aumento de imposto do que corte de gasto no final das contas, né? E como eu falei para vocês, mesmo esse pacote que é ruim, não corta o suficiente, não ajuda o suficiente, não vai dar o benefício fiscal que o governo promete, coisa e tal. Mesmo com tudo isso, esse pacote corre o risco de não ser aprovado no Congresso, como eu falei, porque ele é muito pior para o Congresso do que para o governo. Vamos entender esse caso aqui, porque o que aconteceu? Entrou num impasse. Está aqui o Cruzoé falando aqui que só um milagre salva o pacote fiscal no Congresso. Por quê? Porque o Flávio Dino não está aceitando a liberação das emendas dos parlamentares. Os parlamentares, sem a liberação das emendas, não votam, e sem o voto dos parlamentares, o pacote não passa no Congresso, né? E aí você pode falar assim, poxa, tá vendo aí, deu um deadlock, coisa e tal, né? Não, pois é, o problema é o seguinte, é exatamente isso que o Lula quer. Isso aqui é o plano do Lula, é deixar parado. O Lula não quer parar de gastar dinheiro, ele quer torrar dinheiro mesmo. Ele só quer poder dizer para as pessoas que, olha, quem parou foi o Congresso que não votou. Eu queria cortar dinheiro, eu fiz o pacote de corte de gastos, foi o Congresso que não aprovou. É isso que ele quer. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Dona Florinda Ancap, filho do Peter não reconhecido, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a informação que a gente tem sobre o pacote fiscal do Lula, eu falei para vocês que era difícil dele passar mesmo, porque o pacote é ruim para o Congresso de duas formas. Primeiro, porque jogou para o Congresso a fama de malvadão, né? O Congresso que vai ter que segurar a isenção do imposto de renda até R$5.000, né? Não tem como votar as duas coisas juntas, né? Vai ter que segurar isso. Aí o Lula vai poder dizer que não, eu dei isenção, foi o Congresso que não aprovou, foi o Congresso que deu ruim. E além disso, o pacote ainda diminui as emendas parlamentares dos congressistas, permite que o Lula corte até 15%, contingencie até 15% das emendas, e mais do que isso, acaba com a execução obrigatória. Ou seja, a execução das emendas passa a ser uma mera sugestão, o Lula pode ou não fazer. O que não é uma coisa boa para o Congresso, né? É aquilo que eu falo para vocês, né? As emendas dos parlamentares são terríveis, desperdício de dinheiro, como é de todo governo. Mas achar que esse dinheiro na mão do Lula vai ser melhor investido é um erro. Não, é melhor na mão dos parlamentares. Os parlamentares erram menos do que o Lula erra, né? Então, o que aconteceu? Ninguém no Congresso está disposto a aprovar esse pacote. Aí o que aconteceu nessa história? O Dino rejeitou o pedido para liberar as emendas parlamentares. O Dino está com aquela história de que tem que ter transparência na emenda parlamentar, e eu já expliquei para vocês por que não, que a transparência nesse caso é ruim, porque, né, o que ele quer é que o governo possa escolher quais emendas ele vai aprovar ou não. Então vamos lembrar como é que funcionava até 2019, mais ou menos, 2020 foi quando mudou essa regra, né? Os parlamentares eles podiam colocar emendas no orçamento, poderiam sugerir gastos, né, no orçamento, mas o presidente só aprovava aquilo que ele quisesse, ele não era obrigado a aprovar todas as emendas. Então o que acontecia naquela época? Os parlamentares colocavam emendas no orçamento, se o parlamentar votou de acordo com o que o governo queria, o presidente ia lá e aprovava a emenda dele, ele recebia o dinheiro. Se o parlamentar não votou de acordo com o que o governo queria, o governo vetava a emenda dele e ele não recebia nada. Então, ou seja, era uma maneira que o executivo tinha de comprar o Congresso. É lógico, não era tão ruim quanto o mensalão, né? O mensalão foi pior ainda. O mensalão, o Lula dava dinheiro vivo, R$300 mil por mês por deputado para votar pelo governo, né? Então, assim, o mensalão era pior. Mas isso também era uma forma do governo comprar o Congresso. Você só aprovava as emendas que viessem de deputados que votaram com o governo. O que era o orçamento secreto? O orçamento secreto é uma coisa positiva, eu insisto nisso. O pessoal fica falando que a imprensa tentou vender como uma coisa ruim, não sei o que lá. Não, que Bolsonaro fez o orçamento secreto. O orçamento secreto é positivo. Por quê? Porque o presidente agora, quando ele autoriza as emendas, ele não pode saber de quem que vem a emenda. A emenda vem do Congresso, não sabe de qual parlamentar. Aí o presidente é obrigado a designar aquele valor para a emenda, e aí vai a emenda de todos os parlamentares, inclusive da oposição continuam recebendo, mesmo quem não vota com o governo, né? Eles fizeram isso na época do Bolsonaro exatamente para tirar direito do Bolsonaro. O Bolsonaro ficar com menos poder sobre o Congresso. Só que, mesmo assim, o Bolsonaro conseguiu negociar com o Congresso, conseguiu ter um bom governo e coisa e tal.
Agora chegou no Lula, não pode mais ter orçamento secreto. Eles vêm com essa história de que o orçamento secreto é ruim. Por quê? Porque eles querem voltar para o esquema anterior em que o presidente comprava os congressistas, comprava o Congresso com as emendas, né? E o que o Dino quer é isso. O Dino quer que o Congresso mostre de quem que é a emenda. Tá aqui, ó. Dino dá 5 dias para o Congresso explicar a falta de dados sobre emendas parlamentares. Ele diz que tem que ter o nome do deputado que pediu a emenda na emenda. Ou seja, é voltar o balcão de negócios, é voltar o presidente a poder comprar os parlamentares de acordo com a votação. É um absurdo o que o Flávio Dino está querendo nesse negócio, né? Enfim, essa é a história aqui que está essa briga toda. O Flávio Dino claramente, né, é a ligação do STF com o governo, né, virou aí um grande governo da coligação PT-STF, a gente já sabe disso, e ele está jogando para ajudar o Lula, né? Só que aí, é o que eu expliquei para vocês, o Dino não vai liberar as emendas, e aí os deputados não vão votar, né? E é o que está acontecendo aqui, ó. Pacote de corte de gastos pode travar na Câmara após decisão de Flávio Dino. Não vai andar o pacote de corte de gastos. Lira empareda governo e condiciona a votação de corte de gastos à liberação de emenda. Se não tiver liberação de emenda, não vamos votar o pacote de corte de gastos, né? Ou seja, tá nesse equilíbrio. O Lula está tentando fazer aqui, para reverter a crise com o Congresso, o líder do governo diz que serão liberados 6,4 bilhões em emendas, que eles vão usar uma pedalada legal para liberar o dinheiro de emendas, que o Lula vai interpretar ali a ordem do Dino de tal forma e vai liberar o dinheiro assim mesmo e coisa e tal. Não vai acontecer isso. O que eu vou dizer para vocês, qual que é o problema? O que o pessoal não está entendendo nessa história? Que para o Lula, esse pacote não passar, tá beleza. Ele não está preocupado com isso. O Lula quer torrar dinheiro mesmo. O Lula não consegue entender a importância de se cortar gastos. Ele quer continuar torrando dinheiro como se não houvesse amanhã, né? O que ele precisa é só ter um culpado para isso. Agora ele já pode dizer que o culpado é o Congresso. Não, olha só, eu fiz o pacote de corte de gasto aqui, a gente fez o pacote, anunciou, maravilha, o pacote bonzão pra caramba e coisa e tal. Né? Só que o Congresso não aprovou o pacote, por isso que está dando problema. Não é culpa do Lula, é culpa do Congresso que não aprovou o pacote. Entenderam o problema? Ou seja, o Lula, embora isso pareça um impasse, pareça uma briga ali entre o Dino, o governo e o Congresso e coisa e tal, isso na verdade é uma situação que é muito confortável para o Lula. O Brasil vai quebrando, né? Todos nós vamos ficando mais pobres, vamos ficando com dinheiro que não tem mais valor, vamos perdendo. Eu vou falar num outro vídeo, não sei se eu já falei, sobre dominância fiscal. Estamos chegando perto da dominância fiscal, ou seja, um ponto em que não tem mais conserto, não tem como segurar a inflação começa a explodir, né? Podemos, ao invés de voltar só 20 anos para o passado, voltar 40 anos para o passado, para a época do Sarney, com inflações de 80% ao mês, absurdos. Ou seja, o Brasil vai quebrando, mas para o Lula tudo bem, não, a culpa é do Congresso. Eu mandei a coisa para o Congresso que não quis aprovar, né? Ou seja, essa é a situação que a gente está. O problema desse impasse é justamente que o Lula quer esse impasse. Então ele não vai fazer tanta força. Ele vai fingir, né? Não, estou tentando. Eu fui lá, eu falei com o Dino para liberar as emendas e não sei o que lá, mas o Dino não quer liberar as emendas e eu não sei o que lá. Ele está fingindo que está jogando esse joguinho, mas na verdade ele não quer que o pacote ande mesmo, não. Ele quer que o pacote fique parado lá. Então essa é a situação. Parabéns aos idiotas que fizeram o L e votaram nesse pinguço corrupto. Vão quebrar o país por causa de capricho desse idiota. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.